mexeira, capim, canjeira no olho d'água. Cana, mexeira, capim, canjeira no olho d'água. Bananeira tem camotim. Na fortaleza da mata, um menino caminha, lembrança que guardo hoje em mim. Há um menino guardado no fundo do peito, fundo em cada um de vocês. Pelo jardim delicado do amor em ciranda, cada um espera a sua vez de passear pelo mundo, pois só num segundo o pra sempre sempre se refaz. E quando olho pra trás, essa criança vejo, yara, 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 yara. E há um menino guardado no fundo do peito, fundo em cada um de vocês. E pelo jardim delicado do amor em ciranda, cada um espera a sua vez de passear pelo mundo, pois só num segundo o pra sempre sempre se refaz. E quando olho pra trás, essa criança vejo, yara, 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 yara. Isso aí, Nino. Yara, 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 yara. Amigos do JP TV, esse é o compositor, arranjador, multi-instrumentista, artesão, João Rosa, camarada. E aí, João, então, depois dessa fortaleza, o menino cresceu e foi para a cidade grande. Puxa, cresceu inclusive para os lados, arrumou até uma carequinha, né? De todos os jeitos. E foi para a cidade grande. Foi, é verdade. A metrópole, ela... Primeiro, no meu caso, na época que eu fui, na adolescência, foi uma coisa fantástica, né? Porque eu estava entrando nos meus 16, 17 anos, conhecendo a noite, né? Os bares, né? Totalmente fascinado e até assim... eu confesso que eu acho que até o medo, eu sempre fui meio assustado assim, com essa coisa da violência. Eu acho que é da minha geração também, muito filme. Eu recebi muito filme numa tela que eu não vou falar, uma tela, eu não vou falar a continuação. Eram filmes que passavam toda segunda-feira, geralmente com alguém sendo morto, assim, de formas horríveis. Então a mídia, ela judiou muito, assim, essa mídia massificante, né, dessa, infelizmente, não vou citar siglas, nem vou falar nomes, mas então quando eu cheguei na cidade eu fui com uma certa cautela, né, e a música me chamou a atenção muito, né. Comecei a conviver com gente que tocava informalmente, aprender e fui me interessando cada vez mais por isso. Mas tu já tinhas uma noção de bateria daqui já. Aqui, por exemplo, eu tive aula com o Josué, que tocava com o Magrão, que vai fazer o programa aí também, né? Na sequência. E eu fiz algumas aulas com o Josué, bem no início fiz com o Racha aqui em Montenegro também. E algumas noções, poucas aulas, né? Noções, mas eu tinha um instrumento em casa, então dos meus 14, pouco antes, 12 para 14, entre 12, 13, 14 anos ali, né, naquele período, eu ganhei de presente um
uma bateriazinha usada, mas que ficava lá num quartinho onde eu podia bater à vontade, né? Eu sempre digo que a mãe foram muito inteligentes, porque eles viram que a criaturinha não era, né? Isso aí pode incomodar se ficar agressivo, então vamos dar uma bateria para ele e extravasar. E aí, durante alguns anos, ali desse período, até os 16 anos, eu toquei a bateria. Mas estudava pouco, né, a bateria, mas batia mesmo, batucava, tirava as músicas que eu gostava, né. E só quando fui para Porto Alegre não tive como continuar tocando bateria, tive que trocar de instrumento. Não dá, né? No apartamento não dava, no apartamento não havia condições, os vizinhos não iam ficar muito felizes. Aí eu encontrei um violão atrás de uma porta, que era do meu pai, que ele num determinado período lá abandonou o violão e deixou o violão por lá, cheio de pó. Eu peguei aquele violão, encordoei, pedi para ele me ajudar com a afinação, afinei e comecei a estudar o violão em 2, 3 meses. Eu tinha comprado aquelas revistinhas na época, Cordas e Cordas. E eu me lembro que em um ano eu estava fazendo meu primeiro bar. Eu fui com 16 anos, com 17 anos eu estava fazendo o primeiro show, assim. Muito nervoso, nunca vou me esquecer. Como eu demorei para sair daquele Ré maior, eu montei aquele primeiro Ré maior. E aquele monte de gente, eu naquele Ré maior, eu não saía, escorria o suor, sabe aquele suor indesejável? Cada um tem uma reação, frio, né? Suando frio, Eu sei que depois daquele acorde ali, eu vi que as pessoas gostavam. Poderiam até ter aqueles que não gostavam, mas eu nunca me deparei com eles, nunca troquei palavra com eles. As pessoas que ficavam ali, sempre me acompanham até hoje, muita gente me acompanha até hoje, né? E isso é legal. A noite é interessante por isso também, né, João? Porque ela, além de alargar a visão que se tem do mundo e tal, ela permite essa interação, né? Eu diria que a noite é o momento em que as pessoas não estão trabalhando, ou pelo menos os ligados a instituições, né? Mas à noite todos se misturam, né? Todos se misturam, de todas todo mundo está na hora que não estou trabalhando, posso fazer alguma coisa, então vou procurar cultura, ou enfim, várias coisas, as possibilidades são grandes, né? A gente tem uma música que eu estava escutando ontem do Titãs, com o Paulo Miklos cantando com uma voz bem expressiva que se chama Diversão, né? Então a vida até parece uma festa, então a gente vai à noite. Eu hoje frequento muito menos, e é um período da noite mais cedo. Eu não entro mais à madrugada, eu acho a madrugada boa para estar descansando em casa, adoro estar em casa. Aliás, eu sou um cara que gosta bastante de estar em casa, assim, muito de estar em casa. Com a minha companheira, com a pequena, então... E a gente vai passando por fases, né? E a música exige isso também, né? Tu acaba tendo que estudar. Claro. Né? Cada vez mais, precisa sempre estudando, né? Eu, por exemplo, anos depois de estar tocando, trabalhando na prática, tocando em vários espaços, não só bares, em eventos, em várias coisas, né? Só não mais em comício. E participei de um só, do PCdoB, por sinal. A data eu nem lembro, mas foi um só. E me desgostei até ali. Então eles, não combina. Não combina. Então, enfim, a música ela exige isso, a gente tem que estar estudando, e eu resolvi, depois de um determinado tempo, tocando, simplesmente tocando e fazendo essa prática mesmo, né? Indo lá tocar para as pessoas e dar alguma mensagem, mandar alguma coisa, tentar modificar de alguma maneira, né? E isso eu resolvi tentar trabalhar com música de uma outra forma, trabalhar com a música através da docência, né? E foi através de livros assim, meio que... Eu peguei um livro do Paulo Freire para ler, e a coisa da educação, da forma. Eu achei muito legal aquilo e pensei, puxa, mas por que não, né? De repente mais ainda, vou proporcionar isso mais cedo ainda na escola, né? Aí fiz, né, aliás, eu tô para esse ano, acredito eu, que eu concluo lá a minha licenciatura, tardia, né? Eu entrei tardio e por motivos vários, assim. Mas tarde não, né? Não, pelo contrário, eu me sinto bem, parece que foi a hora certa mesmo para entrar. E então esse ano eu acredito que eu conclua, então formaliza, né? Porque eu sempre ensinei música informalmente, né? Até em ONGs tive experiências, né? Trabalhei em alguns espaços assim. Até para mim tu tá dando essas as noções de harmonia, por exemplo, e isso é muito legal, né, cara? Mas assim, João, me diz uma coisa, por exemplo, tu tens uma preocupação, eu sei que tu tens uma preocupação assim com a questão social, econômica, política, vamos dizer assim.
E tu tentas traduzir isso através das músicas também. Sim, né? muito, sim. Fala um pouquinho sobre essa tua maneira de expressar isso, de ver, de sentir isso. Ah, sim, bem interessante. É o seguinte, eu acredito que a partir do momento que se faz uma canção, no caso, um compositor faz primeiro uma música, depois coloca uma letra em cima, ou o contrário, escreve uma poesia, um texto e depois musica, ele está se utilizando, eu no meu caso me utilizo da música para dizer aquilo que eu penso. Eu acho que a música ela é um excelente trilho para a palavra. Então, através da música, tu consegue dar muito mais ênfase àquela palavra, entende? Com certeza. É como eu sempre ilustro isso de forma musical, com aquela história do acorde maior e do acorde menor. Então, associaram muito tempo esse acorde maior a coisas boas e esse acorde menor a coisas ruins. Acontece que os acordes menores, eles erroneamente, não são ruins, eles expressam outras coisas diferentes das que o acorde maior explica. Então, o outro lado, a coisa da preocupação, elas com determinadas notas que ilustram bem essa coisa da tensão, né, dos filmes. Então eu tento trazer um pouco disso para ilustrar a palavra que eu estou falando, a letra que eu estou cantando, né? Eu uso isso para compor, é um artifício, não sei, um recurso que eu não inventei, porque isso é feito, claro, né, como diz o popular desde o tempo do Guaraná de rolha, né? É que tu quer teatralizar dentro de umas, assim, aquela muito, os elementos né? cênicos, inclusive, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer um trabalho assim ainda, de botar num palco música cantada com elementos cênicos, sim, por que não? E plásticos. Alguma influência da ópera do Malandro? Assim. A mesma ideia no sentido de de utilizar todos os recursos, nem perto querendo comparar essa grandiosidade de obra, poeta, né? Cara, e se as pessoas vão ter oportunidade de ver isso mais de perto. Inclusive, tu já fizeste um show aqui, né? Fiz em 2002, acho que foi 2002 ou 2005, acho que foi 2002. E naquela época tu já tinha essa preocupação. Eu tinha cabelo social, ainda. Assim. Eu me lembro que tu tinha um cabelão. Eu tinha. Foi isso que me fez ficar careca. Não tempo. Agora diz o Galeano, o Eduardo Galeano, que é um cara que eu gosto muito de ler. O Galeano diz assim: ainda bem que só os cabelos caem, as ideias não. Claro. Então, é isso. Aí, aí eu sei que funciona, assim, eu não tenho o que me queixar, a música só me proporcionou até hoje coisas boas. A questão do dinheiro, as pessoas sempre fazem uma relação com a questão do músico com ganhar pouco, né? Sempre se faz essa relação, né? Claro. E hoje eu sempre digo para as pessoas, mas ganhar pouco não é tão ruim assim, é ganhar. Pior é não ganhar. Se tu ganha pouco e gasta pouco, né? Agora, se tu ganha pouco e gasta pouquinho, tu já está economizando, né? Então, eu acho que eu sempre vivi bem, nunca me faltou nada, sabe? Sempre tive pessoas boas para conviver e tenho. E a música só ajudou nisso. Essa relação só ficou melhor com música. Então, música para todos, né? Música é para todos. Eu digo para as pessoas que essa história de talento, a pessoa nasce com isso, que é inato. Algumas pessoas nascem prontas, não. Algumas pessoas, enquanto estavam na gestação, escutaram Mozart e Tom Jobim, outras não escutaram nada. Agora, não necessariamente só essas que estudaram desde a gestação vão aprender e serem boas. Não, tem gente que pode começar a estudar tarde e pelo amor à música, muita gente ama música e tem muita vontade de tocar. O meu papel é oferecer isso, eu estou sempre ofertando. Qualquer conhecido que chegue perto e que demonstre algum interesse por música, eu pergunto, toca alguma coisa? Tu gosta de música, né? Se tu gosta tanto, por que não compra um instrumento? E eu noto que a maioria das vezes as pessoas pensam, é mesmo, por que eu não compro um instrumento? Exato. E muita gente, assim, até hoje, de certa maneira, ajuda a musicalizar, de passar informação, material. Eu acho legal. Isso que é o gratificante, né, Joãozinho? Que é mais do que tu ganhar um monte de dinheiro, não fazer nada em absoluto pelos outros. Não, exato, é pensar simplesmente na tua conta bancária. Né? E aí eu não vou nem falar aquela palavra que todo mundo fala, começa com capta. Eu não vou usar essa expressão, não vou falar da Global, que todo mundo usa também. Eu vou falar de outra. Eu penso assim, ó, que o que a gente tem que é aproveitar toda essa informação que existe,
aproveitar esses veículos, essas oportunidades de colocar as coisas para as pessoas mudar, mostrar outras opiniões. Pelo menos mostrar a tua reflexão, outras possibilidades, né, disso, né? De tu mostrar para as pessoas, não, tem outra forma de pensar. Não que seja melhor, mas tem uma outra, né? Então... E outras tantas, e tantas outras. É, isso aí, da música. Embora, né? Dá uma boa música. Mas é isso aí, Joãozinho. Eu sabe que como a gente tem feito um trabalho junto, assim, que eu espero que gere bons frutos aí. Já está gerando. Inclusive, vamos trazer na devida oportunidade, né, aqui diante das câmeras também, para a gente mostrar um pouco esse trabalho. Vai levar um tempo ainda, mas a gente chega lá, não tanto por nós, mas também pelo estúdio que nos falta ainda. Isso está sendo construído, né? Fazer e tal, mas a gente chega lá. Com certeza. Mais cedo, né, Matheus? Com certeza. Mas é isso aí, mas eu vamos acredito fazer... nessas, como diz, só para ilustrar isso, eu não acredito, tem um professor meu que diz assim, eu não acredito em revoluções, eu acredito nas pequenas revoltas diárias. Então essas pequenas, tu comprar uma câmera, tu comprar um pedestal e chamar gente para mostrar, isso já é uma grande iniciativa, isso pode com certeza se tornar uma coisa bem grandiosa. E essa é a ideia básica desse programa aqui, Sons e Letras, né? Que quer justamente isso, quer botar para vocês do outro lado aí da telinha um pouco dessa cultura que se faz aqui na região e tal. Queremos estender com mais... daqui a algum tempo também estender para o Vale do Caí essa coisa de trazer grupos, de trazer pessoas para conversar aqui diante, né, dessa telinha que está aqui para nos proporcionar justamente essa coisa, né, de poder mostrar alguma coisa. Isso. Outras para os outros, né? Coisas novas, né? Coisas novas. Mas, João, assim, eu agradeço muito a tua participação. Eu é que agradeço, né, Flávio, o espaço, sabe? É um prazer mesmo, foi um prazer. Foi bom voltar aqui também no teatro. Fazia tempo que eu não entrava aqui. A minha mãe fez teatro aqui. Minha mãe fez teatro aqui. Eu era pequeno, me lembro de sentar na primeira fila aqui e ficar assistindo os ensaios, assim, maravilhado, porque era muito bom, né? Muito bom. Então vamos labutar e vamos nos despedir aqui dos amigos da JP. TV e os Sons e Letras, então agradece por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos lá, José? Vamos lá. Nasceu na lida do calo bruto da vida, teve a voz emudecida de tanta desilusão. Sentiu a dor de cada tarefa cumprida pela terra prometida, por um pedaço de chão. Trabalha, negro, trabalha. Trabalha, negro, trabalha, mas não demais, senão atrapalha. Mas não demais, senão atrapalha. E assim cresceu, dizendo sim para o patrão, dizendo amém para o sermão, que não brigava por migalha. E só pedia a Deus em prece e oração, que quando fosse pro caixão, que não lhe faltasse a mortalha. Trabalha, negro, trabalha. Trabalha, negro, trabalha, mas não demais, senão atrapalha. Mas não demais, senão atrapalha. Dos 7 filhos, Zefa, Tião, Mariana, Zeca, Pedro, Luciana, só restara Rufião, que todo dia, depois que a noite chegava, para o pai sempre cantava na viola esse refrão.
Trabalha, negro, trabalha, 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 negro, trabalha, trabalha não demais, se não atrapalha, mas não demais, se não atrapalha, mas não demais, se não atrapalha, mas não demais, se não atrapalha, atrapalha.